Olá, bem-vindos a mais um programa Contando a História. No programa em que pegamos algum livro da estante e contamos a história para vocês. Vamos escolher o livro de hoje? Sim, vamos escolher o livro vai ser aqui aleatoriamente. E olha só qual que vai ser. Teremos um dia de genética molecular, o livro O Guia de Genética em Quadrinhos, de Larry Gonick e Mark Wallace. Alright, todo mundo pronto? Então vamos! O que tem dentro de uma célula? Aqui nós vemos duas formas de vida, um gorila e uma banana, mas a pergunta é, como que os genes fazem um gorila ser um gorila e uma banana ser uma banana? Vamos olhar um pouco mais de perto. Aqui vemos que o gorila é feito de células e para entender este primata, precisamos entender o que se passa dentro dessas pequenas fábricas químicas. Bom, nem todas as células de gorila são iguais. As hemácias do sangue são diferentes da pele, que são diferentes dos nervos, que são mais alongados, que são diferentes dos músculos, dos olhos, dos rins, e cada célula é de um jeito. Do mesmo modo, a banana apresenta uma grande diversidade de células, sendo que cada uma delas está preenchida com corpúsculos, o que a gente chama de organelas. Entender isso não é fácil. O Golgi tá ligado no retículo endoplasmático, que tá ligado na membrana do núcleo, que tá ligado no... meu Deus. Porque eu não escutei minha mãe foi ser advogado. De fato, gorilas e bananas são tão complicados que por muito tempo os cientistas não conseguiam explicar os mecanismos da genética molecular de plantas e animais. Por isso, começaram a estudar organismos mais simples, como pequenas criaturas encontradas aos bilhões bem aqui. Essa aqui é a bactéria Escherichia coli, que vive dentro dos intestinos de primatas como nós, seres humanos. Nós tendemos a pensar nas bactérias em termos de doenças, mas a E. coli, como ela é chamada, é na verdade bem benéfica e útil para nós. E como outras bactérias, ela é muito menos complexa. A célula não tem organização interna e é mais fácil de estudá-la do que querermos entender diretamente primatas e bananas. Então vamos entrar dentro de uma E. coli e ver como ela se parece. Essa aqui é a visão de dentro de uma bactéria E. coli. Apesar de parecer meio confuso no primeiro momento, podemos ver algumas características, como por exemplo, um único cromossomo que contém o material genético e é associado a eles algumas bolas que estão dos dois lados e apresentam algum tipo de atividade. No meio disso tudo temos moléculas grandes, meio enroladas, que puxam ou então juntam outras estruturas, e ao redor disso tudo temos pequenos pedaços de matéria-prima envoltos por água por todo lado. É essa a imagem que a gente tem que entender. Para isso vamos ficar ainda menores e olhar cada uma delas por vez. Pode parecer surpreendente, mas essa situação complexa é feita de apenas 6 elementos químicos diferentes: hidrogênio, carbono, nitrogênio, oxigênio, enxofre e fósforo. E dentro das células esses átomos se juntam formando moléculas. O mais simples e mais abundante é a água, H2O. Outro pequenininho em forma de pirâmide é o fosfato, PO4. Mas tem alguns maiores e com formatos diferentes, como os açúcares em formato de anel. Essa aqui é a glicose, C6H12O6. Mas numa célula, a maior parte das moléculas são grandes e consistem de milhares de átomos. Essas são as macromoléculas, que são formadas juntando várias cópias de subunidades idênticas. Aqui, um exemplo são os polissacarídeos, que são longas cadeias de açúcares, como por exemplo o amido e a celulose. Mais embaixo temos os lipídios, que tem pelo menos um dos seus lados que repele água. E ela é a maior componente de membranas celulares, inclui as gorduras animais e os óleos vegetais. Ainda mais complexo, porém mais importante em genética, são os ácidos nucleicos e as proteínas. Olha só.
Os ácidos nucleicos são feitos a partir de nucleotídeos, e cada nucleotídeo tem 3 componentes: açúcar, fosfato e uma base. Eles são unidos de tal forma que geram um esqueleto de açúcar e fosfato, com sequências de bases saindo para o lado. Podem ter milhares, milhões de nucleotídeos nessas moléculas. E o açúcar do nucleotídeo pode ser de 2 tipos diferentes, que estão ilustrados aqui embaixo: a ribose e a desoxirribose, que tem como diferença não ter um oxigênio ali embaixo. O grupo fosfato se liga de um lado do açúcar e a base se liga do outro lado. Existem 5 diferentes tipos de bases, com apelidos, que são as suas iniciais: A, C, G, T e U. Dependendo do tipo de açúcar que a molécula tem, ela vai ser chamada de um jeito. Se ela tiver ribose, vai ser chamado de ácido ribonucleico, ou RNA. E se tiver desoxirribose, vai ser chamado de DNA, ácido desoxirribonucleico. Mas tanto o DNA quanto o RNA podem ter bases diferentes de um nucleotídeo para o outro, fazendo com que esses ácidos nucleicos tenham uma aparência de grandes mensagens numa linguagem molecular. E agora vamos falar das proteínas, talvez as mais complicadas de todas as macromoléculas. O biólogo Max Perutz passou 25 anos analisando apenas um tipo de proteína, hemoglobina, que carrega o oxigênio no sangue, e recebeu o Prêmio Nobel em 1962. Assim como as outras macromoléculas, proteínas também são longas cadeias de pequenas subunidades, que são chamadas de aminoácidos. Não confunda com Adiamin, o nome do antigo ditador de Uganda. Isso é um absurdo. Aqui em cima temos como um típico aminoácido se parece, sendo que essa partezinha aí, outros átomos, é que torna as coisas um pouquinho mais complicadas. Se for só um hidrogênio, a gente vai chamar o aminoácido de glicina. Se tiver um pedaço maior, pode ser uma leucina. Se tiver enxofre, vai ser cisteína. E temos tantos outros: fenilalanina, triptofano, asparagina. Ficou confuso? Os químicos também. Existem 20 tipos de aminoácidos que estão representados aí nessa tabela. Se você junta 2 deles, formam um peptídeo. E juntando vários peptídeos, a gente tem um polipeptídeo ou uma cadeia de proteína, como mostrado aqui. Nenhum ácido sai da linha! Toda proteína tem um número e uma sequência específica de aminoácidos. E a atração desses aminoácidos é que forma com que eles se compactem e formem uma estrutura flexível com formato 3D. E o que as proteínas fazem numa célula? Elas não são só ingredientes de shampoos, já que proteínas estão nas unhas, nas penas, no cabelo. Na verdade, estão em todas as coisas vivas. E a maioria das proteínas são enzimas. As proteínas são enzimas que separam ou juntam outras moléculas, sendo que cada uma é responsável por uma reação específica. A enzima fica esperando ali o momento certinho da molécula chegar. Chegou, ligou na molécula, Snoop. Aí combinou, Grid, e aí numa nova molécula saiu isto. E a enzima continua ali inteirinha depois do processo. E do mesmo jeito, as enzimas da digestão quebram moléculas maiores, como os açúcares grandes, assim. As proteínas são tão importantes porque todas as reações químicas dos seres vivos têm uma enzima envolvida. E as moléculas químicas que, por exemplo, as bananas pegam pelas raízes, as plantas vão acabar usando suas enzimas e convertendo elas nos componentes da banana. Assim, quando um gorila come uma banana, as suas enzimas vão digerir a fruta e transformar ela em um primata. E a mesma coisa no E. coli, que também tem suas próprias enzimas. Ou seja, um organismo é feito a partir das suas enzimas. Então, da onde que vem essas enzimas? Um gene, uma enzima. A relação entre genes e enzimas só ficou clara em 1940 com experimentos feitos por George Biddle e Edward Tatum, trabalhando com alguns mutantes de um tipo de mofo chamado Neuróspora. Eles encontraram mutantes que precisavam de uma dieta diferente. Tinha que adicionar um tipo de aminoácido na comida, senão eles não sobreviviam. Você pode estar se perguntando, mas por quê?
E a razão que eles encontraram era que os mofos normais tinham a capacidade de fabricar os nutrientes que não estavam na dieta a partir de outras substâncias químicas. E isso era possível a partir de enzimas, os mutantes não tinham as enzimas necessárias. Depois de vários cruzamentos entre mofos diferentes, eles descobriram que cada mutação estava relacionada à falta de um tipo específico de enzima, ou seja, um gene tinha informação para uma enzima. Esse seria o papel dos genes, produzir um tipo específico de enzima. Legal, isso então é o que os genes fazem, mas ninguém nessa época sabia o que os genes eram. Isso começou a ser desvendado na década de 20 pelo Griffith. Ele tinha no laboratório dele 2 tipos de bactéria que causavam pneumonia. A forma selvagem causava doença e quando era colocada em camundongos, eles acabavam morrendo. Mas ele tinha outra bactéria mutante que, quando colocada nos camundongos, não provocava doença, eles ficavam bem, como visto aí do lado direito. O que o Griffith fez foi pegar a bactéria que causava doença e ferver. O esperado seria que, se colocada no camundongo, ela não ia mais causar doença, e foi isso que aconteceu. Mas quando ele juntou esse caldo fervivo com a bactéria mutante que não causava doença, apesar de cada um separadamente não provocar morte nos camundongos, o resultado foi que eles ficaram doentes. Não só isso, como ele encontrou a bactéria selvagem dentro do corpo dos camundonguinhos mortos. Como explicar isso? A explicação dada foi que os genes sobreviveriam ao aquecimento e eles iriam infiltrar nas bactérias mutantes, transformando elas. Lembremos que o aquecimento desnatura as proteínas, então os genes não poderiam ser proteínas. Em 1940, outro pesquisador, o Avery, descobriu que os genes, o material genético, seria DNA. Ninguém na época acreditou nele. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Antes do Avery, ninguém dava muita atenção para o DNA. Esse DNA aí é alguma coisa do governo? Sabia-se que ele tinha 4 bases diferentes: adenina, guanina, citosina e timina. E achavam que essas 4 bases eram encontradas na mesma proporção. E aí entra mais um personagem na nossa história, o Erwin Chargaff. Ele começou a estudar o DNA e ele percebeu que o número de A era igual ao número de T, e o de C era igual a G. Depois veio a Rosalind Franklin, que tirando fotos do DNA por meio de raio-x, conseguiu ver que a molécula devia ter uma forma helicoidal, talvez 2 ou 3 cadeias. E na década de 50, James Watson e Francis Crick mataram a charada de vez. Eles viram com modelos atômicos que a adenina se encaixava perfeitamente com timina, enquanto que guanina se encaixava com citosina. Elas se mantinham unidas por pontes de hidrogênio. E ficou claro que A acabava repelindo C, enquanto que G repelia T. Assim eles chegaram à famosa estrutura da dupla hélice do DNA, em que os pares de base seriam como degraus empilhados, formando aí uma grande escada em espiral, tendo a parte de fosfato e açúcar como corrimão. Esse modelo explicou a observação do Chargaff em relação à proporção das bases, e aí estabeleceu o princípio de complementaridade, em que uma base de um lado se pareia com uma base complementar do outro lado. E também sugere um mecanismo de cópia, pelo fato de ter uma base complementar do outro lado. Voltando à proteína, podemos entender como que o DNA carrega sua mensagem. As proteínas têm um formato 3D, mas se esticarmos veremos uma sequência de aminoácidos. E a sua estrutura determina a sua sequência de acordo com as interações entre seus aminoácidos. Isso sugere que a sequência do DNA deve refletir a sequência da proteína de algum jeito. A ideia seria que a sequência de pares de bases seria visto como uma série de palavras, especificando a ordem dos aminoácidos em cada proteína. Eita, mas por que a vida tem que ser complicada, hein? E para fazer a tradução das palavras do DNA em aminoácidos, a gente tem uma maquinaria molecular que entra em ação. Uma molécula com a mensagem é copiada do DNA, enquanto que moléculas tradutoras conectam a mensagem até aminoácidos. Estruturas esféricas seguram tudo e unem 2 aminoácidos. Essas 3 partes são todas feitas de RNA. RNA é muito parecido com DNA. As principais diferenças são o tipo de açúcar que forma o nucleotídeo, a ribose nesse caso. RNA é geralmente uma simples fita,
não tem dois lados. E tem a base uracila no lugar da base timina. A produção de proteínas começa quando a dupla fita do DNA é aberta e uma enzima chamada RNA polimerase começa a copiar um dos lados, formando o RNA mensageiro, cujas palavras nessa mensagem são trincas de bases, que a gente chama de códon. E cada códon se refere a um aminoácido, de modo que uma sequência de RNA mensageiro terá informação para produzir uma proteína. E assim chegamos no código genético desvendado em 61 por Nirenberg. Ele reparou que um RNA mensageiro que só tinha base uracila gerava proteínas que só tinham um aminoácido, a fenilalanina. Ele desvendou todas as possibilidades e chegou a essa tabela do código genético. O que podemos reparar é que o código é redundante. São 64 possibilidades de códons, mas só 20 aminoácidos. Então tem alguns sinônimos, códons diferentes que significam o mesmo tipo de aminoácido. E também temos alguns códons de parada, stop códon, que determinam o final da proteína. Mas quem traduz de fato a mensagem são moléculas de RNA chamadas de RNA transportadores. Elas têm esse formato, meio em forma de chave, meio de cruz, o que deixa 3 bases expostas, conhecidas como anticódon. Cada RNA transportador do lado oposto ao anticódon carrega o aminoácido correspondente. E durante a tradução, os RNAs transportadores se pareiam com alguma região do RNA mensageiro. Como proteínas são feitas? E o final ingrediente para produzir proteína é um objeto que segura tudo no lugar, conhecido como ribossomo, que é feito de proteínas e também RNA, o RNA ribossômico. O RNA é transcrito no núcleo e vai para o citoplasma, onde estão os ribossomos, que se ligam no RNA mensageiro justamente no códon AUG. Essa vai ser sempre a primeira palavra de toda a mensagem. AUG e o próximo códon se encaixam com o RNA complementar dentro do ribossomo. Cada RNA transportador carrega um aminoácido, e o primeiro sempre vai ser metionina, que é o que é codificado por AUG. Uma enzima no ribossomo liga os dois aminoácidos e o primeiro RNA transportador sai. O ribossomo agora desloca 3 bases e um novo RNA transportador se liga ali dentro. Liga aminoácido, ribossomo desloca, novo transportador. Liga aminoácido, ribossomo se desloca, novo transportador. E assim uma proteína é formada. O processo continua até que o ribossomo chegue num códon de parada. E vai terminar porque não tem um anticódon que se ligue ali. No final a proteína se dissocia, o ribossomo solta do RNA mensageiro e o processo de tradução está terminado. Numa bactéria E. coli que não tem núcleo, o processo de transcrição, a produção de RNA, e o processo de tradução, que é o ribossomo produzindo proteína, ocorre tudo ao mesmo tempo. E assim entendemos como que os genes funcionam. Repare que a informação do DNA consiste em gerar RNAs transportadores, RNAs mensageiros, que vão ser traduzidos em proteínas, e RNAs ribossômicos. E por hoje ficamos por aqui. E aí, Lamarck, entendeu tudinho? Gostou? Então, tchau e até a próxima.